Olá, meus amores. Se você não gosta de ler ou não tem tempo de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. Se você quiser saber mais sobre o nosso Clube do Livro, clique no link da descrição. E caso queira me conhecer melhor, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça se encontra nesse canal todos os dias às 8 horas da manhã. Então, ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze a escuta de 5 minutos de um bom livro diariamente. Isso te levará a um outro nível. 57 desculpas esfarrapadas do velho C. As pessoas que não alcançam o sucesso têm uma característica em comum. Elas conhecem todos os motivos por que fracassaram e acreditam ter desculpas muito sólidas para a falta de realizações. Algumas das desculpas são até bem boladas e algumas realmente se apoiam em fatos. Mas essas desculpas não servem como moeda. O que o mundo quer saber é uma coisa só: você foi bem-sucedido? Um analista de personalidade montou uma lista com as desculpas mais comuns. Quando ler a lista, analise-se cuidadosamente e veja quantas delas você usa. Lembre-se também de que a filosofia apresentada neste livro torna todas elas obsoletas. Se eu não tivesse que sustentar mulher e filhos, se eu tivesse mais fibra, se eu fosse rico, se eu tivesse tido uma boa educação, se eu tivesse um emprego, se não fosse pela minha saúde, se eu tivesse tempo, se a economia estivesse melhor, se as pessoas me compreendessem, se a minha situação fosse diferente, se eu pudesse viver a vida outra vez, se eu não tivesse medo do que os outros vão dizer, se eu tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma chance agora, se as outras pessoas não tivessem armado contra mim, se nada me parar agora, se eu fosse mais novo, se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse, se eu tivesse nascido rico, se eu tivesse os contatos certos, se eu tivesse o mesmo talento dos outros, se eu tivesse aproveitado as oportunidades que tive, se as pessoas não me irritassem tanto, se eu não tivesse que cuidar da casa e das crianças, se eu conseguisse juntar algum dinheiro, se o meu chefe gostasse de mim, se eu tivesse alguém para me ajudar, se a minha família me entendesse, se eu morasse numa cidade grande, se eu pudesse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a mesma personalidade de certas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se as pessoas conhecessem o meu talento, se eu tivesse só uma chance, se eu conseguisse me livrar das minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu pelo menos soubesse como, se as pessoas não ficassem todas contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu me casasse com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão burras, se a minha família não fosse tão perdulária, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu tivesse estrela, se não fosse pelo fato de que o que tem que ser será, se eu não tivesse que trabalhar tanto,
Se eu não tivesse perdido todo o meu dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse o meu passado, se eu tivesse o meu próprio negócio, se as pessoas pelo menos me escutassem, se e se esse é o maior se de todos, se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, se eu descobrisse o que há de errado comigo e tratasse de corrigir isso, aí sim eu teria chance de lucrar com os meus erros e aprender alguma coisa com as experiências dos outros, porque sei que tem alguma coisa errada comigo, senão agora eu estaria no lugar em que deveria estar. Se tivesse passado mais tempo analisando as minhas falhas e menos tempo inventando desculpas para descobri-las. Inventar desculpas para justificar fracasso é um passatempo nacional. É um hábito tão velho quanto a raça humana e totalmente fatal para o sucesso. E por que as pessoas se apegam tanto às desculpas de estimação? A resposta é clara. Elas defendem as desculpas porque foram elas que inventaram. A desculpa de uma pessoa é produzida pela imaginação dela. Faz parte da natureza humana defender suas criaturas. Inventar desculpas é um hábito muito enraizado no comportamento das pessoas. Não é fácil se livrar de um hábito, especialmente quando ele justifica alguma coisa que fazemos. Platão sabia bem disso quando disse: a maior de todas as vitórias é conquistar o próprio self. Ser conquistado por ele é uma vergonha ou uma vilania. Outro filósofo pensava a mesma coisa quando sentenciou: para mim, foi uma grande surpresa descobrir que a maioria das coisas feias que eu via nos outros não passava de um reflexo da minha própria natureza. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte: se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.